Olá, sou Rosângela Bion de Assis e a palavra-chave de hoje é LGBTfobia. Repugnância, aversão, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Dia do Orgulho teve manifestação LGBT na Catedral Metropolitana. Frente Catarinense reúne-se para articular a defesa da Seguridade Social. Um mês, uma semana, uma data, 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT. Data para denunciar as violências, a perda de direitos, a criminalização, mas também para comemorar as vitórias e as alegrias da população LGBT. A gente tem que mostrar, né, que a nossa população ainda está em situação de vulnerabilidade, que a gente precisa de visibilidade, que é necessário políticas públicas efetivas que façam com que a nossa população saia desse local de marginal, né, porque a gente é muito marginalizada, a gente é posta em escanteios por uma sociedade que nos cobra o regimento das próprias leis que eles inventam e nos tiram, né, nos deixam à parte. Então, eu acredito que a grande importância da gente trazer isso à tona é poder mostrar que, além de todas as questões que envolvem o sexo ou identidade de gênero, porque parece que quando a gente fala LGBT, a gente está falando sobre quem eu me relaciono e como eu me visto. E, na realidade, a gente tem um monte de maiores pautas que são importantes, que são urgentíssimas, que também corroboram com a necessidade do restante da população, mas que para nós é deslegitimado e infelizmente, pelo parceiro que eu me relaciono ou pelas roupas que eu me visto, né? A importância mesmo da gente ter uma data dessas é não só da gente poder trazer a população para que ela, de fato, desmistifique esses preconceitos, como também entenda que a nossa luta também é a luta delas. A gente tem que movimentar muita coisa positiva dentro do próprio movimento, né? Que o nosso movimento é muito desarticulado. A gente tem muito preconceito de cor, muito preconceito classista, a gente tem muito preconceito sobre orientação sexual, identidade de gênero, e isso tudo corrobora para uma fragilidade do nosso próprio movimento, né? A gente se contenta muito com migalhas, a gente pensa sempre numa eleição em que a gente possa eleger um LGBT, mas por que a gente vai eleger um LGBT se a gente pode eleger vários LGBTs que possam estar criando uma bancada LGBT, por exemplo, que possam estar trazendo de fato a nossa visibilidade como se pensa? Eu acredito que a gente tem que se preocupar mais em querer mais, porque nós não somos a minoria como se é pregado, né? Nós somos uma minoria de direitos, porque toda vez que a gente tem direitos aprovados à população que é heterossexual, cisgênera, a gente sempre tem que pensar como a gente vai ser incluído nesse direito, né? Por exemplo, assim, o casamento. O casamento em nenhum momento ele distingue que são pessoas do mesmo sexo, são pessoas do sexo oposto, mas a gente teve que brigar para a gente ser incluso na questão do casamento. E o mesmo acontece, por exemplo, numa lei de um plano de saúde, que a gente tem que estar brigando para colocar o nosso parceiro, nosso companheiro, os nossos familiares, né? Quando há, por exemplo, a questão de bolsa de estudo, como que a gente vai legitimar que 10 pessoas que foram expulsas de casa, que moram numa mesma condição, que não são uma família e que não temos que somar todas as rendas de todos para poder legitimar isso, né? Então, porque o que falta de entendimento é a gente perceber que as famílias LGBTs, elas têm outros arranjos familiares, né? E ela não é uma família LGBT com outros arranjos por causa da questão de promiscuidade. A gente não foi amaldiçoados e por isso que a gente não tem os direitos, né? A gente não sofre por causa que a gente está sofrendo um castigo. E sempre parece que vira e mexe, a gente retorna sempre a esse discurso, né? E a minha maior preocupação é isso, é como que a gente desmistifica isso, de respeitar a religião do outro, mas ao mesmo tempo poder apontar que, pera, o que você está dizendo me fere. Então, e você não tem esse direito, né? E essas consequências, elas são tão grandes que no final das contas acabam sempre nos levando à morte. A parada, ela é um momento importante em que a gente sai para a rua para afirmar os nossos corpos, as nossas vivências, os nossos afetos, e isso é político, né? Existir nessa sociedade que é machista, patriarcal, racista, é um movimento político, né? Quando você sai de mão dada na rua e encontra os seus pares e faz disso um movimento, isso é político. Então eu acho que a importância do dia 28, que vem lá de Stonewall, né,
porque foi no dia, se não me engano, dia 26, que teve toda a revolta, e 2 dias depois, lá em Nova York, teve a primeira marcha do orgulho LGBT. Então, é um movimento histórico que relembra que essa conquista de direitos, que esse movimento ele não começou ontem, ele já tem muitos e muitas décadas, e que é mais uma forma de se afirmar enquanto uma comunidade que exige respeito, que exige direitos, e que está lutando para poder existir e resistir nessa sociedade. Então, acho que esse momento do orgulho, né, do dia 28, que é o dia do orgulho, é um momento de a gente olhar para nós, enquanto comunidade, e ter orgulho de quem a gente é. Porque a gente está muito acostumado sempre que a gente fala em LGBTI+, em falar de morte, em falar de assassinato, em falar de desgraça, em falar de violência, em falar de não direitos, em falar de não lugar, né? E quando é que a gente pode olhar para a gente e ter orgulho de quem a gente é? É no dia 28, é nesse mês do dia 28 que a gente faz esse esforço, porque não é fácil também, faz esse esforço de olhar para nós mesmos e olhar para a nossa comunidade e ter orgulho de quem a gente é, e ter orgulho de lutar pelos nossos afetos, ter orgulho de lutar, sim, pelos direitos humanos, e tá lado a lado também com outros movimentos, né? Tá lado a lado com o feminismo, tá lado a lado com a situação que luta contra o racismo, né, que está lado a lado das pessoas indígenas. Então, o movimento LGBT ele é um movimento muito amplo e muito plural, né? Nós estamos em todas as camadas da sociedade, nós estamos em todos os gêneros, nós estamos em todos os lugares. Então, eu acho que isso também é uma característica do movimento que acaba dando um upgrade, assim, né? Dando uma força a mais, porque nós estamos em todos os espaços, né? Assumidamente ou não, mas nós estamos lá. Então, quando a gente vai para a rua, quando a gente faz um evento, é uma maneira de mostrar para as outras pessoas que estão no armário, as pessoas que estão jovens ainda, que existe uma possibilidade de orgulho, que existe uma vida que é difícil sim, mas que a gente tem que se apoiar e tem que mostrar para a sociedade que a gente é digno de direito e a gente cada vez mais vai avançar e vai lutar sim pelos direitos humanos em todos os seus aspectos. No dia 26 de junho, a Frente Catarinense em Defesa da Assistência Social esteve reunida aqui na FESESC, debatendo a rearticulação de todos os grupos que atualmente podem atuar nos conselhos e nas frentes em defesa do maior patrimônio da classe trabalhadora, a previdência, a assistência e a saúde pública. Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é um ataque visceral, né? Central, aquilo que é o conjunto de direitos sociais garantidos pela Constituição Federal, que é a Seguridade Social. É a maneira com que o Estado brasileiro se declara aos seus cidadãos, né? Todo e qualquer cidadão brasileiro tem direito à Seguridade Social, que são as seguranças que o Estado afiança, né? Assistência, previdência e saúde. Cada uma à sua maneira, né? É um conjunto que preserva o cidadão em relação àquelas contingências do presente ou do futuro e tranquiliza, por assim dizer, né? Famílias e pessoas numa perspectiva de justiça social, de atenção social, de proteção social. Então, quando a gente vive um momento onde esses direitos estão sendo, digamos, derruídos, destruídos, não é? Tanto no que se refere a seu financiamento, ao acesso a essas políticas, nós precisamos efetivamente conjugar esforços. Então, se a Constituição Federal ela lança a mão da ideia da seguridade, não é? A partir de 3 políticas, é necessário que hoje a gente se articule para defendê-las. Não é? Então, tanto Estado e sociedade que são responsáveis por essa ideia, por essa concepção de seguridade, precisam olhar para isso com a responsabilidade social de sempre. Né? Então, a gente está vivendo um Estado onde a reforma é de tal ponto que você não consegue mais viabilizar ou vislumbrar qualquer investimento social. Então, a luta é essa. Então, em relação a esse desmonte da Seguridade Social
que está vindo por conta dessa PEC 06 de 2019, a gente tem feito uma série de matérias colocando essa questão da dívida pública, que eu abordei hoje nesse encontro, de que nenhum governo, infelizmente até esse momento, enfrentou esse sistema da dívida, que nitidamente privilegia os bancos, né, e em detrimento de perdas sociais, né, das políticas sociais. Então a gente precisa definitivamente enfrentar esse sistema da dívida e aí criar espaços para que alerte a população e os trabalhadores do que está acontecendo, a perversidade que tem por trás desse sistema da dívida. Por isso que a gente via Conselho Estadual de Saúde, que eu também tenho participação lá, a gente tem buscado construir uma audiência pública na Alesc para tratar dessa dívida pública. Levei um palestrante, um economista, formado mestrado em Relações Internacionais, que participa do Núcleo Catarinense da Auditoria Cidadã da Dívida, para uma reunião do Conselho Estadual. Ele apresentou essa problemática para todos os conselheiros que não conseguiam ainda ver a relação de uma coisa com a outra. A fala dele eu acho que foi muito determinante assim, nesse processo, e a partir dali eles foram sensibilizados para que o Conselho Estadual de Saúde fosse um motivador para a realização dessa auditoria. A gente está agora construindo isso com a Comissão de Saúde da Alesc, com o Neudi Sareta, para que se concretize essa audiência pública. A ideia da retomada da frente foi justamente essa, né? A frente ela se estrutura a partir de alguns desmontes que vem acontecendo já há algum tempo, mas ela teve um esfriamento, né? Principalmente aqui no Estado. Em nível nacional acontecem algumas discussões, mas em nível de Estado houve um esfriamento. E principalmente nesse ano e com as proposições tanto do orçamento já do ano passado, quanto das reformas que vêm sendo propostas pelo atual governo federal, o desmonte está escancarado. Assim, né? Então, a gente tem como prioridade fazer o enfrentamento a esses desmontes, porque isso garante o direito das pessoas. É um negócio que é básico, né? O que a gente discutia ali durante o encontro. As reformas, elas estão propondo, elas não são reformas, elas são contra-reformas, elas estão propondo desmontes, né? E esse desmonte tira a possibilidade das pessoas comerem. Sabe, que é um negócio que você vai parar para pensar, é um negócio que é básico, né? Você tira o direito das pessoas de poderem acessar saúde gratuitamente, né? De poderem acessar medicações que precisam ser controladas, ou seja, que você precisa tomar todo dia, né? Você tira o direito das pessoas acessarem isso. Então, não existe hoje uma preocupação, por exemplo, do governo, e isso é uma questão de prioridades mesmo, do ponto de vista da garantia dos direitos das pessoas. A garantia que está se fazendo com essas proposições é uma garantia de pagar o sistema financeiro. E a nossa ideia é justamente fazer o enfrentamento a isso, é se articular enquanto atores de todos os sistemas, então da saúde, da previdência e da assistência social, para fazer esse enfrentamento, para fazer essa discussão com a população, na rua, promover o debate, sabe? Instrumentalizar todo mundo em relação a isso. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras desta terça-feira vai ficando por aqui. Mas em Desacato é um ou mais programa exclusivo todos os dias para você. Quer contribuir para aumentar ainda mais as coberturas da outra informação? Vem para a campanha do leitor ou da leitora amiga. Você contribui um pouquinho e nós ampliamos as coberturas e as possibilidades de postos de trabalho na outra informação. Desacato 12 anos. Utopia em resistência.